Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou dar uma dica para a organização do acervo de vocês, mais especificamente para a organização dos temas. Para facilitar o estudo de vocês, a procura por determinados temas, este vídeo que vem para qualquer pessoa que tenha um acervo bibliográfico em sua casa, não apenas para o pessoal de letras, então vai estar bem bacana. Já convido você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever e ativar o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados, e além disso curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! A dica que eu vou dar hoje ela é muito mais útil para quem tem um acervo grande, tá? Não que quem tem um acervo pequeno não possa se beneficiar também, mas aqui eu estou pensando principalmente naquelas pessoas que têm um acervo muito grande, um acervo teórico principalmente, né? Que estão constantemente, por questões de estudo e mesmo de trabalho, precisando recorrer a esse acervo com finalidade de estudar, de buscar referências, etc, tá? Então é principalmente para esse público que este vídeo é voltado. Bom, mas passemos para um exemplo prático para que vocês possam entender a relevância desse índice de autores e de assuntos, né? Digamos que eu precise agora preparar uma aula, um acompanhamento com o cliente, um texto, um ensaio, seja lá o que for, sobre a narrativa de Edgar Allan Poe, né, sobre os contos de Edgar Allan Poe, autor norte-americano, um dos autores mais influentes da literatura, mais especificamente a literatura fantástica, literatura de mistério, etc. Até um tempo atrás, como é que eu ia procurar as referências que eu tenho aqui? Quando você tem um livro falando sobre o autor, é bem mais simples, né? Você já sabe que tem aquele livro. Mas quando você tem livros de ensaios, como eu tenho, né? Ou seja, coletâneas de estudos, eu tenho aqui o Obra Crítica de Júlio Cortázar, ele tem aqui inúmeros textos sobre diferentes autores, temas da literatura. Aqui nós temos 35 ensaios de Silviano Santiago, também sobre diferentes autores brasileiros, estrangeiros, enfim. E aqui eu tenho o Dimensões 4, um livro também de ensaios de Eduardo Portela. O que é que eu ia ter que fazer antes? Eu chegava com esse tema, né, ou seja, os contos de Edgar Allan Poe, e ia procurar aqui no sumário, em cada um dos livros que eu tenho, não apenas nesses 3, porque não é isso, né? O problema começa, como eu disse, justamente quando você tem muita coisa. Então eu ia sair olhando aqui nos índices e procurando em qual livro eu teria um estudo sobre Edgar Allan Poe. Terminava nesse, partia para este aqui e assim por diante. O que é que eu fiz? Vou deixar aí na tela, compartilhando um print da minha tela de computador, né, em que vocês vão ver uma planilha que está organizada na primeira coluna do lado esquerdo. Vocês estão vendo nomes de autores, né? Nós estamos aí mais especificamente na letra A, nomes de autores, de temas, etc. Nós estamos aí na letra A, então Dante Alighieri, José Américo de Almeida, isso organizados, né, pelo sobrenome, né, pela ordem alfabética do sobrenome. Mais abaixo, Jorge Amado, aí nós temos alguns temas, América Latina, mais embaixo, antirromance, antimoderno. Eu pego cada um dos meus livros de ensaio, lógico que no começo deu um pouco de trabalho, e se eu fosse fazer isso hoje seria ainda mais trabalhoso, né, porque eu já adquiri inúmeras obras. Quando eu adquiro um novo livro, eu pego o livro, vou no sumário e vou olhando os autores e os temas que aquele autor trabalha, né? Então aqui eu vejo no Dimensões 4, de Eduardo Portela, que ele tem um estudo sobre crítica literária no Brasil. Então eu vou lá no aplicativo, né, no programa de computador, e procuro onde está a crítica literária. Se não estiver ainda, eu crio e coloco lá o texto de Portela. Inclusive ele já está, foi o segundo que eu coloquei, né? Por isso que ele está aí na segunda coluna. Nós temos também Veríssimo, 2001, Castelo, 2012, Barbosa Filho, 2005, Cândido, 2023, etc. Então por isso que vocês veem aí nas linhas seguintes, né? Então a primeira são os temas e os autores, e nas demais a obra. Então, por exemplo, na linha que trata de Machado de Assis, vocês podem ver aí que é uma das últimas, lá no finzinho, né? Nós temos as seguintes obras sobre Machado de Assis. Nós temos Silviano Santiago, 2019,
Nós temos Cândido, Antônio Cândido, 2008, Alfredo Bose, 2017, Julian Fuchs, 2021, nós temos Ivan Junqueira, 2009, temos também outro livro de Ivan Junqueira que cortou aí, vocês não conseguem ver, etc. E isso eu faço com todos os temas daquele livro, sempre. Vou olhando, às vezes no próprio sumário já tem, né, no título do texto, às vezes não tem, o título do texto é algo bem aleatório, como por exemplo, o poeta e seu intérprete, sobre quem fala esse texto, né? Eu tenho que ir lá, dar uma olhada, dar uma lida por cima no texto e vejo que é sobre José Guilherme Melchior. Então, vou lá e crio a linha para Melchior, etc. Isso pode parecer que dá trabalho a princípio, tá, gente? Mas eu lhes garanto, quando você vai colocar isso em prática no seu dia a dia, é uma mão na roda, tá? Quando eu comecei a fazer isso, eram só autores mesmo, tá? Eu só colocava os estudos sobre os autores da literatura, né? Então, sobre Guy de Maupassant, sobre Paulo Leminski, sobre Graciliano Ramos, Tolstói, etc. Com o tempo eu fui sentindo a necessidade de acrescentar também sobre temas. É claro que existem temas que eu só tenho um livro atualmente falando dele, ou autores que eu só tenho um livro falando. Existem temas que eu tenho vários autores, como Machado de Assis, crítica literária, literatura brasileira, esses temas e esses autores, eles têm inúmeros estudos já. Isso facilita muito. Recentemente eu estava na universidade e meu orientador me perguntou, eu comentando com ele, né, sobre isso que eu tinha feito, e ele disse, aproveite e olhe para mim, eu estou com um orientando que quer estudar crítica literária no Brasil. Eu já procurei algumas coisas, mas procure o que você tem sobre crítica literária no Brasil. Eu peguei o celular, abri a planilha, pesquisei lá e vi que eu tinha 3 textos que o meu orientador não tinha sobre crítica literária no Brasil. Ele me pediu para levar, e isso só foi possível devido a essa lista, senão eu tinha que vir para casa, passar alguns dias observando isso. Eu que trabalho a nível acadêmico com pesquisa na área de literatura, e de um modo geral, né, para o meu trabalho como professor, de um modo geral, como assessor acadêmico, aqui também no canal, trabalhando com linguagem em geral, isso tem sido muito relevante. Aqui para mim facilita o fato de eu ter colocado só o autor e o ano entre parênteses, porque é claro, eu tenho todas as obras catalogadas. Se eu não tivesse, eu teria que colocar a obra e o autor, pelo menos, né? O título da obra e o autor, para que depois eu conseguisse achar, né? Mas aqui, como eu tenho no mesmo arquivo, né, quando eu abro, eu tenho várias planilhas, uma com a catalogação da biblioteca, outra com a lista, né, desses autores e temas, outra com as obras que eu li. Eu sou muito organizado em termos de estudo, né? Eu organizo tudo. Então, eu consigo achar pelo sobrenome e pelo ano rapidamente a obra que eu quero, tá ok? Repito, tá, gente? É um trabalhinho que você vai ter consultando os sumários e muitas vezes até tendo que consultar um pouco mais ali dentro da obra, né, para ter uma noção dos textos que tem lá dentro, mas que vai ser muito relevante para a sua vida como um todo, né, e à medida em que sua biblioteca vai crescendo, você que tem esse plano de ter uma biblioteca grande, inclusive, eu disse que isso era muito relevante para quem tem mais de 200, 300 livros, mas é claro, se você tem 2 livros, mas quer ter uma biblioteca enorme, o momento de começar a trabalhar nisso é agora, para que lá na frente você não sofra fazendo esse índice, como eu sofri, e venho até um pouco, hoje tem menos obras para eu atualizar, né, para eu colocar aqui, mas ainda tem, então é necessário que você faça isso o mais rápido possível. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixem de interagir, deixando seu comentário. Como eu sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.